Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai para mais um Grand Round do Retina Instituto, com os nossos F1s. Agora vamos começar com o Dr. Neifer Rabelo. Bom, boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar aqui na discussão de casos clínicos, para a gente poder começar a noite aí. Então, vamos lá. O meu caso foi orientado pela doutora Rafaela, chefe do serviço. Bom, então, a respeito de um paciente DF, 72 anos, um baixa acuidade visual há 6 meses, em olho direito, em tratamento prévio em outro serviço com antiangiogênico devido a um tumor, segundo o relato, né? Após 3 dosagens de carregamento, sem melhora. Como história pregressa, ele tem asma em uso de broncodilatador e uso de simvastatina. História oftalmológica, FACO em olho esquerdo, somente. Bom, no exame oftalmológico, no olho direito, com a correção esférica de +2, com -1 a 120, o paciente tinha uma acuidade visual de ponta-dedos. E no olho esquerdo, +0,5, com -0,65 a 110, 20 e 40. Uma bio 18-16, a bio de segmento anterior, no olho direito ele tinha uma catarata N2 e no olho esquerdo pseudofásico. Bom, as fotos da retinografia, aqui no olho direito, a gente consegue visualizar um disco róseo, escavação 01, 02, uma lesão temporal superior, na arcada temporal superior, comprometendo mácula também, uma lesão amarelada, elevada, e inferiormente a gente consegue visualizar um pouco de líquido subretiniano proveniente da lesão. Bom, no olho esquerdo, um disco róseo também, escavação 02, um polo posterior com uma rarefação de EPR, uma mácula fisiológica, polo posterior aplicado. As arcadas vasculares também fisiológicas. Bom, a angiografia aqui só do olho direito, a gente consegue visualizar uma lesão hiperfluorescente que aumenta na fase da angiografia. A imagem da esquerda seria uma foto mais precoce e a direita mais tardia, com impregnação do contraste. No olho esquerdo, a angiofluorescinografia de aspecto habitual. Na autofluorescência, a lesão com hipoautofluorescência, com hiperalto adjacente e com aspecto com fluido aí, com lavagem desse EPR inferior, né? Com aspecto que lavou o EPR. No OCT, a visualização do descolamento seroso, né, do líquido subretiniano. E o ECO-B, que é interessante, a gente consegue no T12 uma lesão de diâmetros aí de 4 por 8 milímetros, cupuliforme, com um alto pico na parte anterior da lesão, com alta refletividade interna. No axial horizontal, um outro aspecto da lesão, que eu descrevi, e o longitudinal de mácula, mostrando que ele está ali no polo posterior, né? Aqui não dá para visualizar o líquido subretiniano, né? Bom, quais seriam então as hipóteses diagnósticas? Queria abrir aí para discussão, Tereza? Alguém quer falar alguma coisa a respeito das imagens? Então, ele estava em tratamento, né, Neifer, em outro serviço com antiangiogênico. Então, veio com algum laudo de algum outro serviço, falando o motivo de ter sido tratado com antiangiogênico? Isso, ele chegou na ANEL com a suspeita, né, de ter sido um tumor e que foi injetado, foi feito uma dose de carregamento com suspeita de membrana neovascular. Foi esse o histórico que tem. Tá, e quando ele foi sendo avaliado por vocês, aí vocês viram que não era essa suspeita, certo?
Isso, aí não melhorou a visão, foi o motivo que o Uhum. paciente voltou, o paciente mantinha conta-dedos. Eu pensaria em alguma coisa coroidiana, até por esse ultrassom ajudou bastante, uma lesão de alto pico, tem esse aspecto aí alaranjado aí no fundo de olho. Eu pensaria em algum tumor coroidiano, sabe? Então, tenho suspeitas, mas não tem graça, né? Você tá falando muito aqui. Carol, você teria alguma outra suspeita? Vou colocar aqui o EcoB. Bom, pelo aspecto aí, né, principalmente do eco, por ser uma lesão homogênea. Como é que eu falo aqui, ó? Só Olha mutar aqui aqui. pra você ver, ó. Categoria filtrar, coordenar. Eu quero pôr que é o vestido verde. Verde oliva. Como é que eu faço? Mutou aí, Carol? Isso. E o EcoB? Voltando aí ao EcoB, né? A gente vê que é uma lesão cupuliforme, homogênea. E aí eu pensaria também nos tumores de coroide, né? Essa questão dele ter feito uma anjo na consulta anterior, ele chegou com o OCT que ele fez lá? O CT foi feito no serviço, No serviço, mas de onde ele trouxe de onde ele veio, ele não trouxe a imagem, não, né? Para a gente ver por que pensou, né, numa membrana vascular. Nem tudo é antiangiogênico, né? Nem tudo é. Nem todo fluido, né? Subjetivo. Exato. Principalmente. Mas eu vou com a Tereza também, os tumores de coroide, né? Por esse aspecto, principalmente do eco. O mais comum nessa área aí seria hemangioma, né, circunscrito de coroide, mais do que as outras hipóteses, os outros tumores coroidianos. Mas vamos lá, Neifer. Vamos lá. Bom, então, baseado nos dados das imagens de retinografia, mas principalmente pelo EcoB, pelo aspecto do EcoB, foi realmente feito a hipótese diagnóstica do hemangioma circunscrito de coroide. Eu trouxe aqui, é um tumor vascular benigno raro, né, um caso para 40 em relação aos melanomas de coroide. Então, veja só, o melanoma de coroide já é raro, então a proporção hemangioma versus melanoma é 1 para 40, então ele é mais raro ainda, né? Então, existem dois tipos principais, o difuso e o circunscrito. No circunscrito, que é o nosso caso, é sem associações sistêmicas. O difuso tem associação com síndrome de Sturge-Weber, que é aquela síndrome neuro-óculo-cutânea. Mais para frente eu vou falar um pouco dos aspectos dessa síndrome. 95% dos hemangiomas circunscritos estão no polo posterior, é de aspecto céssio, bem circunscrito, de coloração vermelho alaranjado, né, por ser uma lesão de aspecto vascular, né, localizado mais na coroide. Complica com descolamento exudativo e consequente baixa acuidade visual. Aqui eu coloquei as duas lesões para a gente ter uma comparação. O hemangioma circunscrito, que é o caso do nosso relato, do caso clínico, e o hemangioma difuso. Do difuso, repare o aspecto mais avermelhado, né, difusamente. Daí, como ele é mais unilateral, dá para comparar essa alteração do aspecto da coloração vermelho com o outro olho. Aqui na seta vermelha, na seta preta, ele coloca a delimitação de um descolamento também seroso provocado pelo tumor, e na seta branca, um glaucoma, né? Visualização aí pela associação 70% das vezes com glaucoma e hemangioma difuso pela síndrome de Sturge-Weber. Vou falar mais para frente. Bom, então na retinografia, mais uma lesão, coloquei aqui para a gente gravar, né? Essa lesão elevada, céssio, circunscrita, vermelha alaranjada, que pode ter EDR seroso associado. No EcoB, então, o que falaria do hemangioma circunscrito? Então, no modo B, seria essa lesão cupuliforme, né? No modo A, um pico alto na face anterior, com respectiva alta reflectividade interna, né? Isso se deve ao aspecto vascular, né? Diferente do melanoma, que ele também tem, na parte anterior da lesão, um pico alto, né? Mas, por ser uma lesão com uma célula somente, ele tem
um pico, ele tem uma média e baixa refletividade. Daí o ângulo capa, né? Então, aqui eu circulei em vermelho esse aspecto com pico alto, mantendo esse pico na lesão do hemangioma circunscrito. Aí aqui eu trouxe esse famoso ângulo capa que a gente discute, né? Então, seria a esquerda aí. Então, observem que tem uma lesão com alta refletividade na face anterior e, internamente, a lesão, ela é um aspecto menos refletivo. E aí, à direita, o ângulo capa, né, que seria esse pico com posterior diminuição da reflectividade. Então, isso seria o ângulo capa que diferenciaria, nos ajudaria a diferenciar um dos artifícios dessa lesão aí do hemangioma. Bom, a ressonância magnética, ponderada em T1 e T2, ela ajuda a diferenciar menos, mas o que mais ajudaria a diferenciar seria o aspecto que no melanoma seria um baixo sinal em T2 e no hemangioma alto sinal em T2, ou isointenso, né? Aqui na lesão que eu trouxe, na imagem desse trabalho, não foi o caso que a gente utilizou para o nosso relato, a gente evidencia uma lesão que impregna com o gadolínio, né? E uma lesão hiperintensa, até em T1. Na angiografia, a gente evidencia uma hiperfluorescência aumentando as fases, né? Podendo ou não ter líquido. Então, os diagnósticos diferenciais seria basicamente lesões mais graves, né? Melanoma melanótico, metástase, esclerite posterior e granuloma de coroide. Muitas das vezes, só com a multimodalidade não é suficiente para diferenciar, sendo necessário aí a biópsia, já que são suspeitas diagnósticos diferenciais de lesões graves, né? Bom, tratamento, individualização. Se a lesão não compromete visão ou não tem sintomas, observação. Já se está comprometimento a mácula ou tem sintomas, a terapia ULO seria o PDT, né? Terapia fotodinâmica. Existe descritos todas as outras, inclusive a terapia antiangiogênica, que para o nosso caso não foi resolutivo, né? Bom, então, de resumo para o caso, o hemangioma circunscrito é uma lesão rara, né, que pode provocar metástases, que gera diagnóstico diferencial com metástase e melanoma. A multimodalidade é importante para o diagnóstico diferencial. Nem toda lesão, né, como a Tereza falou, é uma membrana vascular e nem tudo se resolve com antiangiogênico. Bom, só que citando a síndrome de Sturge-Weber, que estaria relacionado ao hemangioma difuso, né? Então, o que é essa Sturge-Weber? É uma facomatose de aparecimento esporádico com a tríade, né? Por isso que ela é chamada neuro-óculo-cutânea. Na parte neural, é a formação dos hemangiomas leptomenídeos. A parte ocular seria o hemangioma difuso, que é aquela lesão que eu mostrei para vocês, com aspecto vermelhado do fundo de olho. E o cutâneo seria a mancha em vinho do Porto. Então, aqui, né? Síndrome óculo-neurocutânea. Então, a parte ocular com aquela lesão, que eu mostrei para vocês, 70% das vezes relacionados a um glaucoma pós-trabecular, né? E 50% de Sturge-Weber que vai ter hemangioma difuso. Então, não são todas as síndromes que têm hemangioma difuso. Na parte neural, o hemangioma, os hemangiomas leptomenídeos, que 80% das vezes tem convulsão manifestada no primeiro ano, e aqui a mancha em vinho do Porto, no trajeto aí de V1. Bom, era isso que eu queria discutir. Muito obrigado. Maravilha, Neif, foi bem didático, não se ateve apenas ao caso clínico, né? Você fez a busca aí, né, na literatura e explicou todos os passos e como chegou a esse diagnóstico, explicou cada fase.
Então, parabéns. Eu acho que se tiver alguma pergunta, a gente faz no final, depois do caso da Carolina, ok? Então, agora a doutora Carolina vai abrir aqui o caso clínico dela. Apareceu aí, Tereza? Sim, Carol. Sim. Bom, boa noite. Meu nome é Carolina Hannas, eu sou fellow do Retina Instituto e vou apresentar para vocês um caso clínico sob orientação da doutora Tatiana Caixita. Trata de um paciente do sexo masculino de 73 anos, chegou para a gente com a queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo há 6 dias. Ele referia como se tivesse uma cortina tampando a metade superior da visão no olho esquerdo. Relatava um início súbito, indolor, e percebeu ao acordar. Negava outros sintomas associados e ele relatou uma cirurgia de catarata há apenas 20 dias nesse olho esquerdo. De história pregressa era diabético em uso de empaglifosina e de história oftalmológica já foi submetido à cirurgia também no olho direito. História familiar nada digno de nota. Ao exame oftalmológico, ele apresentava acuidade visual de 20/20 no olho direito e 20/25 no olho esquerdo, com posição de cabeça, refração plano em ambos os olhos, biomicroscopia sem alterações, pressão intraocular de 14 no olho direito e 16 no olho esquerdo. A fundoscopia eu trouxe as fotos. Bom, no olho direito a gente pode ver um disco óptico bem delimitado, com uma escavação pequena e uma discreta alteração, né, do brilho macular. E no olho esquerdo a gente pode perceber um edema de disco, principalmente aqui na porção inferior, que a gente perde as delimitações dele, com também um discreto alteração no brilho macular. Diante desse quadro no olho esquerdo, alguém teria alguma hipótese? Carol, você Eu vai mostrar os pensaria exames, né? em Vine Gas. E vai Guess, né? É. Pensando assim, nesse 20 nervo assim, dias de mas cirurgia, edema do disco, Mas né? o nervo, geralmente no Ivine Guess, ele não é um nervo com Com esse esse edema. aspecto assim, não, tá? Geralmente ele dá um leakage em 5% dos casos no disco, na angiografia, mas quando você olha o disco na retina colorido, na fundoscopia, ele não tem essa característica assim elevada, não. Uhum. Carol, você pode Então, voltar aí a eu retina? acho que diante de um quadro assim, parecendo uma papiloflebite, um edema de disco, a gente tem que pensar em pedir uma rotina laboratorial aí para afastar causas infecciosas, né? Até uma neuroretinite. Então, vamos ver o que é que ela pediu aí, né, de exames, né, Carol? Isso. Aqui na Só retinografia, relembrando. apesar do Oi? edema, parece que inferior, ele é mais pálido que superior, né? Exatamente. Exatamente. Isso. Ele tem essa alteração macular, mas o principal aqui é o excedema de disco, certo? Então vamos lá. Nossa principal hipótese foi a noia não arterítica secundária a uma cirurgia de catarata. E quais que seriam os nossos diagnósticos diferenciais, né? Seriam a noia secundárias doenças sistêmicas, porque ele era diabético, uma noia arterítica, apesar dele não ter sinais de alarme, e neurites ópticas, sendo autoimunes, inflamatórias ou infecciosas. Nossa conduta foi baseada no caso clínico do paciente. Ele tinha uma clínica muito específica de noia, não tinha nenhum sinal que remetesse a uma infecção, um quadro infeccioso ou uma inflamação, uma noia arterítica, que seria um quadro bem mais grave. Então, a gente entrou com ele apenas com a prednisona via oral, 40 miligramas por 7 dias, fazendo um esquema reducional a cada 7 dias, além de solicitar os exames. E quais exames que a gente solicitou? A gente solicitou os exames oftalmológicos, né? Ressonância, o mapa e o Doppler de carótidas, além de uma extensa revisão laboratorial. Ele veio, então, com esse campo visual no olho direito sem alterações, já no olho esquerdo ele apresentava esse defeito altitudinal superior, compatível com a queixa dele, que ele falava que tinha uma cortina tampando apenas a metade superior da visão.
Na angiografia, a gente pode ver um pequeno extravasamento do disco, na foto não ficou muito boa, e aquele defeito epitelial aqui na mácula. O ACT macular sem alterações significativas, e o ACT de disco a gente vê um espessamento compatível com o edema. E ele trouxe também os exames laboratoriais, que vieram sem alterações. O mapa, uma PA média de 12/8, sem hipotensão noturna, e Doppler de carótidas e ressonância apenas com a microangiopatia aterosclerótica sem sinais significativos, corroborando para a nossa hipótese da noia não arterítica. Em relação à acuidade visual, ele voltou para a gente após 7 dias, relatando uma melhora, a acuidade foi para 20/20, né, era 20/25, porém ele mantinha a posição de cabeça. Acompanhando ele voltou após 1 mês, em uso ainda de prednisona ainda, mantendo uma boa acuidade visual de 20/20, porém com essa perda no campo visual e já com uma palidez maior e inferior após a resolução do edema. Então, eu queria discutir aqui um pouquinho com vocês em relação à noia. A noia, ela é dividida em 2 tipos principais, que é a noia não arterítica, responsável pela grande maioria dos casos, e a noia arterítica. A noia não arterítica, responsável por até 95% dos casos, acomete pacientes acima de 55 anos e é causada por vasculopatias não inflamatórias, e é geralmente unilateral. Já a noia arterítica, ela é muito menos comum, vai acometer ali pacientes mais idosos, acima de 70 anos, e ocorre devido àquela arterite de células gigantes, né? Uma vasculite sistêmica autoimune. É bilateral e mais grave, e ocorre com aqueles sinais clássicos da claudicação de mandíbula e espessamento da artéria temporal. Falando um pouquinho agora da noia não arterítica, que foi o caso do nosso paciente. Ela se apresenta com uma baixa de acuidade visual súbita, indolor, geralmente irreversível e não progressiva. Os sinais principais são defeitos no campo visual, o defeito pupilar aferente relativo, discromatopsias e edema do disco óptico. E por que que ela ocorre? Ela vai ocorrer devido a uma isquemia da circulação das artérias ciliares posteriores curtas, que vão nutrir ali o disco óptico, né? Afetando o fluxo de sangue nessa região. Na anjo, o que que a gente pode ver? A gente vê um atraso no enchimento dos capilares do disco, sendo que o fluxo coroidiano não é alterado, diferente da noia arterítica. E pode haver o extravasamento de contraste na região do disco, como no caso do nosso paciente, revelando uma quebra da barreira hematorretiniana. No campo visual, o defeito clássico é um defeito altitudinal inferior, porém pode ser superior, como do nosso paciente, ou até total. Em relação aos fatores de risco, a gente pode dividir em sistêmicos e oculares. Os sistêmicos são a idade, a hipertensão, hipotensão noturna, tabagismo, diabetes, hipercolesterolemia, o IAM ou AVC e trombofilias. Já os oculares estão relacionados àquele disco pequeno com escalação pequena, aquele crowded disc. E também levantamos a hipótese da cirurgia de catarata. A noia após a cirurgia de catarata ela foi descrita pela primeira vez em 1946 e ela ocorre em 2 formas. Pode ser imediata, que vai ocorrer ali horas ou dias após a cirurgia, devido a uma elevação da pressão intraocular, e uma tardia, que é mais frequente, que vai ocorrer ali semanas ou meses após a cirurgia, e ela vai ocorrer devido a um edema do polo posterior, afetando o disco óptico. Essa foto é do Atlas do Iannuzzi, em que ele considera a noia, sim, como uma complicação das cirurgias intraoculares, principalmente naqueles pacientes que têm o disc at risk, que é o disco cheio que eu falei. E, além disso, pacientes que têm esse disco cheio e são submetidos à cirurgia de catarata têm maior chance de ter noia bilateral, no olho contralateral também. Porém, essa associação ainda é controversa.
Em relação ao tratamento da noia não arterítica, o principal é controlar os fatores de risco, sendo que até 40% vão apresentar uma melhora espontânea de 3 linhas ou mais. E em relação aos medicamentos, acredita-se ali numa janela terapêutica de 2 a 3 semanas, no período que tem aquele edema. E o principal medicamento são os corticoides sistêmicos, como a gente utilizou no nosso paciente, que ele tem uma ação ali na redução do edema, e os estudos mostram uma melhora na acuidade visual. Bom, de mensagens, então, dessa aula, a gente deve ter muita atenção com esses pacientes com disco cheio, sendo que o diagnóstico precoce ele vai possibilitar a utilização dos medicamentos nessa fase ali de 2 a 3 semanas. E ainda, infelizmente, não há uma forma de prevenção de noia nesses pacientes. E lembrar que esses pacientes que tiveram uma noia pós-faco em um olho, eles têm maior chance de ter no olho contralateral quando submetidos a faco também. Obrigada. Alguém teria alguma dúvida? Bem, eu abro aqui para perguntas. Parabéns, Carol. Excelente caso. Realmente a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de disco. E como complicação da faco também, às vezes algum parâmetro ali elevado durante a cirurgia aumentou essa pressão intraocular e causou essa noia. Então, um caso bacana depois para você documentar mesmo e, né, a gente depois pensar em alguma revista, tá? Sim. Alguém para questionar alguma coisa? Neifer, algum comentário? Um comentário só para complementar o caso que eu apresentei. O caso lá do meu paciente foi indicado PDT, mas está em falta. Isso. Aí ele segue sem segue sem terapêutica. Porque já só fez observação. Tá. Você sabe se estamos alguém sem PDT. tem feito? Porque a gente... Não, é porque realmente está em falta mesmo. A Uhum. substância, tá? Está em falta. Só isso, só esse comentário mesmo. Então, assim, hoje quando a gente tem o Graham, é um dia mais tranquilo, né? São casos clínicos diversos que eles geralmente costumam atender nos dias nossos de ambulatório. E aí eles preparam o caso para mostrar para vocês. E tanto que os casos não tem nem a ver, né? Assim, são casos distintos, não segue muito o fluxo do nosso cronograma que a gente vem apresentando. Não é dentro dos assuntos que a gente vem apresentando, mas são casos nossos aí dos ambulatórios, tá? Então, geralmente, uma vez por mês, os fellows fazem esse Grand Round. A nossa próxima aula será na próxima semana com o Dr. Ricardo Japiaçu. Ele vai nos dar uma aula sobre polipoidal e proliferação angiomatosa retiniana. Então, espero que todos possam aqui estar presentes. A gente vai divulgar no nosso Instagram. E é isso, os casos foram bem, né, bem elucidativos, explicaram direitinho, com toda a análise multimodal, né, explicaram todos os exames, estão de parabéns, evoluindo cada dia mais, viu? Alguma pergunta? Aqui, a Raíssa elogiou aqui. Então, é isso. Então, um caso de noia não arterítica e um caso de hemangioma, aí para a gente sempre ter em mente aí e lembrar dos diagnósticos diferenciais também. Então, boa noite a todos. Até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.